Bom, então, muito boa noite para todas. A Silvana, a Sueli Mara, Dona Isaura, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso encontro, primeiro encontro do mês de março de 2025. E é sempre um prazer aqui a gente trocar experiências. Eu e a Silvana aqui já estávamos falando um pouquinho antes, algo um pouco mais particular, mas a partir de agora, então, nós vamos iniciar aqui as nossas equalizações para abrirmos rapidamente aqui a nossa sessão e assim podermos ver a mensagem que estaremos conversando, né, ou dialogando, ou discernindo no dia de hoje, tá bom? Então, vou pedir um minuto de atenção de vocês para que, então, possam aí se acomodarem no seu local, na sua sala, no seu sofá, na sua cadeira, se possível de forma ereta. Vão fechando os olhinhos, vão abandonando as suas preocupações, as suas obrigações. Agora, nada disso fará diferença. O momento do nosso encontro agora é um momento só seu, e por conta disso, eu peço que vocês agora, tá, comecem a respirar vagarosamente, a fim de diminuir o ritmo cardíaco e entrar agora num clima de paz, clima de calma, de alegria, tá? Então, vamos agora nos acomodarmos, se possível, com os pés no chão, as plantas dos pés. Tentem fazer movimentos assim com o pescoço, com os ombros, os dedos das mãos, os pulsos, uma pequena ginástica facial para relaxar aqui o semblante. Vamos aliviar então essa nossa tensão que estão aqui nos nossos ombros, no nosso rosto. Vamos tentar aí suavizar então o nosso estado físico para que assim o nosso espírito consiga fluir, relaxar, para que a gente possa fazer um trabalho muito legal no dia de hoje. Vamos então fazer as nossas práticas de respiração, mas antes eu peço para que vocês, se possível, tá? Procurem aí na tela mental de vocês se colocarem num local, num aconchego, tá? Na natureza, dentro da onde você imagina que gostaria de estar agora, tá? Num campo, na praia, em cima de uma montanha, enfim, olhando uma bela paisagem, tá? Observando aí a natureza, os bichos, os insetos e tudo que está ao seu redor numa temperatura agradável e assim acalmando aí os nossos coraçõezinhos para que a gente possa então iniciar agora em 3 momentos, tá? A nossa respiração. São 3 etapas que nós vamos repetir, sendo que nós vamos contar 5 segundos ao inspirar, enchendo os pulmões. Vagarosamente, você vai contando, tá? 5 segundos mentalmente. Ao final, retenha esse oxigênio, contando também mais 5 segundos. E após, esvaziem os pulmões também num espaço-tempo de 5 segundos. Ao final, vamos reter também, com os pulmões vazios, a respiração por mais 5 segundos. E assim vamos repetir 3 vezes, ok? Então, eu vou pedir para que vocês, então, a partir de agora, tá, entrem no ritmo, para que juntos possamos, então, inspirar. Vamos lá.
Pronto. Então, agora todas relaxadas, vibrando paz, vibrando alegria, harmonia. Vamos então mentalizar aqui Jesus Cristo e vamos fazer uma oração do Pai Nosso, então, para que possamos aí pedir aos nossos guias, aos nossos anjos da guarda, para que nos auxiliem no dia de hoje, um tema para que possamos entrar no entendimento e discernir aí o nosso ponto de vista e o ponto de vista do outro, e assim buscarmos entendimento e evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Vamos então abrir os nossos olhos. Iniciar então o nosso trabalho de hoje. Peço desculpas aí a vocês, interrompido aqui por um gatinho aqui desesperado que quer passear hoje. Bom, gente, então, obrigado por juntos aí fazermos a nossa prática. Alguém quer trazer um tema, então, para que a gente possa conversar? Ou vocês querem que eu inicie aqui um assunto para que a gente venha desenvolver? Podem ficar à vontade, podem escrever no chat, ou se quiserem abrir o áudio também, fiquem à vontade. Deixa eu ir aqui. Vai, pega lá. Bom, gente, então vamos lá. Eu, alguns minutos antes de abrir aqui a nossa sessão, então eu recorri aqui novamente ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, para poder falar sobre o tema de hoje. Eis que saiu aqui um tema que realmente a gente ainda precisa refletir sobre ele, que é a vingança. Então, está aqui, me parece que aqui não está escrito em capítulos, né? Mas sim em temas. Foi encaminhada então essa mensagem através do espírito de Jules Oliver, de Paris, 1862. Eu vou ler ele rapidamente aqui para que a gente possa então desenvolver esse tema. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós os sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que é aquele que se recusa a perdoar, não somente
não é espírita, como também não é cristão. Fortes palavras, hein? A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se influenciem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo, sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recusa diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com seus hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange, que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Bom, seja bem-vindo aí, dona Odete, senhor José. Eu busquei aqui ao Evangelho só para atualizar para vocês, tá? E saiu o tema de hoje, que é a vingança. Tá? Acabei de ler esse texto aqui. E a gente, então, vai tentar desenvolver esse raciocínio sobre essas questões, né? São sentimentos primitivos, né? Que já existiam na humanidade bem antes da vida de Jesus, né? Apesar dele colocar algumas máximas, algumas leis para tentar combater esses sentimentos na humanidade, ainda assim a gente padece desse mal, né? Infelizmente, muitas pessoas têm grande dificuldade de tentar eliminar isso dentro do seu ser. Pois bem, por mais que aqui o livro, né, refere-se aos cristãos e aos espíritas, tá? De fato, realmente é complicado, né, não nos vigiarmos perante as divergências, as frustrações, muitas vezes até os ataques, né, de pessoas ignorantes, né, e não sentir tal emoção, né, dentro de si. É lógico que nós somos seres emocionais, não na questão física, mas sim na questão da consciência e do espírito. Então, nós tendemos a sempre reagir, né, em reflexo àquilo que recebemos, tá? Que vai desde um ato físico, né, de agressão, como também psíquico, que são agressões que nós chamamos de agressão verbal, né? Outras
situações também são aquelas que são oriundas de outros sentimentos somados a isso, né? Por exemplo, como inveja, né? Tem gente que ela alimenta uma vingança, né, do nada. Ela sequer conhece a pessoa, mas ela julga aquela pessoa, né, pela embalagem, né, e muitas vezes ela deseja mal àquela pessoa, e esse desejo, né, esse julgamento acaba se tornando, né, um sentimento praticamente de vingança, né? Tem gente que quer destruir aquela outra pessoa, a imagem, a reputação, a dignidade daquela pessoa gratuitamente, né? Isso olhando pelos olhos da matéria, né? É possível, sim, né, que pessoas que têm esse sentimento, né, desequilibrado, né, muitas vezes carrega dentro de si, né, dissabores de outras vidas, né, e nessa vida, né, aparentemente não conhece aquela pessoa, mas logo aquele sentimento, teu espírito identifica o espírito daquela pessoa e vem esse sentimento à tona, né, e aí a coisa acaba sendo potencializada, né, e aí eu vejo que também aquela máxima de Jesus, que é orai e vigiai, mais diz respeito às nossas atitudes do que às atitudes dos outros, né? Orai para que nós não venhamos a sintonizar energias negativas, né? Porque nós sabemos que esses pensamentos, essas intenções, né, emanadas da nossa consciência, mesmo que não faladas e não feitas por atitude, mas apenas em pensamento, todas elas tomam forma no plano astral, né? E isso de maneira coletiva acaba criando, né, plasmando, a palavra acho que correta é essa, né, formas, né, de intenções malignas, como se fosse aquelas nuvens carregadas no céu quando vai chover, né? Inclusive, né, o que me parece no relato de alguns médiuns, né, que recebem aí bons guias, que em regiões que nós já ouvimos falar como umbral, né, não só ali a atmosfera é densa, escura, como também existem o trovejar, né, que são aqueles raios que acabam descarregando, né, e isso é uma verdade. Então, quando nós aqui encarnados, vivos, né, nós coletivamente, né, entendemos que somos, digamos assim, afetados pelos nossos interesses, né, nós já rapidamente levantamos aquilo que muitas vezes a gente se engana. Eu já falo em alguns encontros que a gente tende a maquiar esse sentimento de vingança, chamando ele de justiça, né? Então, vamos pegar aí essa palavra, né? Todos nós aí, né, tentamos nos convencer que as nossas atitudes passam a ser legítimas quando a gente está imbuído da justiça. Mas enganamos-nos sempre, porque nós nos confundimos, né, na nossa razão, tá? E subjugamos que essa nossa razão é a verdade absoluta. E a partir do momento em que nós interpretamos que essa nossa razão, tá, é a maneira correta, nós, né, repudiamos, afastamos qualquer tipo de entendimento contrário, tá? Ficamos surdos e cegos. E de acordo, né, com essa nossa razão, nós tendemos a chamar, tá, essa razão de justiça. E muitas vezes, em nome dessa justiça, ok, sua, você acaba entrando para a luta, ao revide, né? E esse revide nada mais é do que a vingança, muito bem camuflada. Por que que eu abordo esse tema dessa forma? Porque nós, seres humanos, vivemos um momento, tá, agora da nossa sociedade, de grande liberdade. Por incrível que pareça, mesmo
a gente aqui olhando para a política, né, essa bagunça que está não só no nosso país como no mundo, e alguns venham a falar, né, que a gente não vive uma liberdade absoluta, diante a história da humanidade, a gente vive sim uma liberdade o qual o ser humano ainda não chegou a assistir, tá bom? Ah, Caio, mas você está falando besteira, né? Não, infelizmente, se você buscar aí há 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, vocês veem que essa razão, rapidamente, né, dentro de cada um, era traduzida já num ato violento, né? E aí, aquele que tem o poder e a força da matéria, muitas vezes, né, reagia de forma rápida e a história sempre terminava tragicamente, ok? Então não existia um contador de história depois. Já hoje, né, com exceção aí em algumas regiões, né, que eu posso dizer, onde existe a bandidagem, os traficantes, etc., né, se você não estiver lá, né, você estiver numa sociedade às claras, podemos dizer assim, esse tipo de ato já não acontece dessa maneira, né? Ninguém vai prender você, ninguém vai matar você, ninguém vai ferir você. No máximo pode acontecer terminar a coisa nos tapas aí, nos supapos, né? Nada mais do que isso. Mas há séculos passados isso era traduzido como duelo e muitas vezes era legítimo a tal da vingança, tá? Então, o duelo nada mais é do que a vingança da honra, ok? Então, isso tudo foi, digamos assim, mudando um pouquinho de nome, tá? E dentro do comportamento da sociedade, mas ele ainda perdura dentro do espírito humano. E é coisa, por exemplo, que a gente tem que vigiar, né, para tentar dissipar esse sentimento dentro de nós, tá? E não cairmos nas ciladas mentais, o qual a gente sempre se confunde, tá, com a nossa razão, chamando-a de justiça. Por que que eu toco sempre nesse caso? Porque todo mundo tem razão e todo mundo não tem razão ao mesmo tempo. Por quê? Como nós ainda não alcançamos a perfeição das nossas atitudes e do nosso conhecimento, né? Nós ainda aqui no planeta Terra estamos aprendendo nessa escola da vida, tá? Então nós não temos ainda um entendimento total sobre tudo. Isso quer dizer que, tá? A razão, muitas vezes, tá? Ela está contigo em alguns momentos, mas não todo momento e não para sempre. Então, essa questão da razão, tá, é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós. E a melhor coisa que a gente pode exercitar na prática é, por exemplo, um encontro como salas como essa, como os grupos de terapia, né? Eu, por exemplo, estou aqui dialogando muitas vezes, mas pode ser que dentro da minha linha de raciocínio e entendimento, vez ou outra eu venho a incomodar, eu venho a cutucar certas razões, certos credos, certos valores, tá? Que estão dentro de nós. Nós que eu quero dizer, vocês que estão ouvindo também. E é dentro desse ponto que eu falo, né? Que é um ponto de vista da minha parte, mas não é a verdade absoluta, é apenas eu estou colocando para fora um entendimento para que venhamos a refletir dentro, olhando para dentro de nós mesmos, os sentimentos e ver realmente se a gente está lidando bem com esses comportamentos ou não, tá? Então, essa questão de razão é um problema, tá, que acontece muito na nossa sociedade, principalmente das novas gerações. Eu, por exemplo, estou com 52 anos, então eu venho aí da década de 70, né? Nasci em 73. Então, na minha época, existia aí uma educação familiar mais rígida, né? Muitas vezes, o filho, né, que batia a boca com os pais, ou queria impor seu ponto de vista, né, era cerceado ali, não só repreendido com palavras, como muitas vezes um tapão na orelha, que a gente fala, né? Um safanão, né? E assim são os nossos pais, assim os nossos avós, né? Criança praticamente não podia dar o seu ponto de vista, a opinião, né? Tinha que ficar quieto e só ouvir.
né? Se não, tomava um cascudo. Então, é dentro dessa evolução que eu quero dizer que nós, né, gozamos de uma liberdade atual, ou seja, né, a gente não pratica o cerceamento tão rígido como os antigos faziam na base da violência. Também, né, de décadas para cá, a gente deixou de repreender verbalmente, né? Por outro lado, né, nós nos surpreendemos muitas vezes com o ponto de vista desses jovens. No entanto, esses jovens, né, nessa vida daqui, por falta de experiência, muitas vezes estão no campo do achismo, né, e que se confundem esse achismo com a razão deles, né? O que difere a razão e o achismo é a sabedoria. E a sabedoria é algo que se adquire vivendo, tá? A sabedoria, ela também pode ser adquirida numa leitura, num estudo, num discernimento, tá? Mas as nossas potencialidades, né, que é a audição, né, a visão, muitas vezes, né, ela nem sempre traduz o entendimento, né, para o nosso espírito. Por isso que a experiência na matéria é algo para o espírito, assim, como um esporte radical, né? Algo intenso, onde o espírito vai conseguir ter uma compreensão, né? Reunindo todas as potencialidades, né? Visão, audição, olfatos, paladar, né? Tato, tudo isso vai fazer a ele, né? Vibrar num sentimento e esse sentimento será traduzido em entendimento ao seu ser, ok? No entanto, como a gente ainda é descontrolado, muitas vezes essa nossa razão nos confunde, né? Tendemos a reagir, tá? Geralmente a nossa reação, tá? É no mínimo num pé de igualdade, ou seja, se alguém te empurra, no mínimo você vai empurrar na mesma força, tá? Por que no mínimo? Porque a tendência é da gente tentar fazer mais. É sempre assim, né? Se alguém te dá uma palmada, você já dá uma chinelada. Se alguém te dá uma chinelada, você dá uma tamancada. Se alguém te dá uma tamancada, você já dá um murro, né? Não é assim? Então, o ser humano tende a aumentar sempre esse revide, tá? Dentro da história da humanidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, então, com a nossa razão, tá certo? Por exemplo, muitas pessoas dizem aí que nos últimos anos, né, podemos dizer aí na última década, houve assim um afastamento, né, de pessoas, de amigos, de familiares por conta de política, né, porque cada um, né, tem a sua razão dentro do ponto de vista político, tá, a partir da sua decisão, né, a que lado da política você está seguindo. E aí, muitas vezes, né, ao invés de gerar um entendimento e um bom senso, que seria a reflexão de ambos os lados, né, infelizmente, existe a polarização e um acaba atacando o outro dentro da sua razão, né? E muitas vezes, dentro dessa sua razão, você entra lá com a sua bandeira da justiça, achando que você está fazendo justiça e no final das contas você está se vingando por aquilo que você ouviu e não gostou, né? Pelos interesses que lhe foram atravessados, né? Ou muitas vezes atitudes que te prejudicaram, ok? Então, dentro dessa linha, a gente tem que entender, né, que nós devemos, então, primeiro, despertar a partir desse sentimento. Então, quando a gente tem um sentimento, né, de ficar pé da vida, então, nesse momento, a gente tem que parar e raciocinar, falar, peraí, por que que eu tô pé da vida com essa pessoa? Ah, porque ela fez isso, aquilo. Pois é, eu sei que ela fez isso e aquilo, mas por que que foi provocado esse sentimento ruim dentro de mim? Porque esse sentimento tá dentro de você, não está no outro, ok? Mesmo que o outro tenha uma má intenção e queira transferir esse sentimento, tá? Esse sentimento mais poderoso, ele sai de dentro de você, ele não vem de fora. O que vem de fora é apenas a provocação, que é a atitude, muitas vezes o comportamento do outro, né? Agressivo é que, né, é um gatilho dentro de você e você é que coloca à tona, né, aquele monstro que estava adormecido dentro de você. E aí é o momento de você tentar domar esse monstro. Eu falo que nós temos, né, um pitbull dentro de nós, né? Pitbull é aquele cachorro, né? Bem agressivo, né? Que
quando escapa da coleira, ataca as pessoas. Então, a gente sempre tem isso dentro de nós, né? Lembrando que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós, né? É óbvio que com a nossa inteligência moral, tá? Nós conseguimos dominar essas emoções, né? E dentro dessas emoções, a nossa inteligência diz que nós nos tornamos seres mais felizes quando nós estamos no bem. E nós nos tornamos seres, né, mais tristes, amargurados, deprimidos, chorosos, quando a gente está na energia do mal. Então, é nesse momento em que, né, isso foi provocado, né, esse gatilho aconteceu dentro de você e você quer reagir, é aí que você tem que se atinar. Opa, peraí, né? Eu não gostei o que aquela pessoa me disse, eu não gostei o que aquela pessoa fez, mas por que que eu estou indo para o contra-ataque, né? Ou, muitas vezes, por que que eu não fui com a cara da pessoa, a pessoa não me fez nada, mas por que que a respiração daquela pessoa me incomoda, né? Sendo que eu não conheço ela, e por que que eu já tenho aquele sentimento que eu tenho que, né, fazer alguma coisa para, né, para estragar, né, aquela pessoa, só porque eu não vou com a cara da pessoa. Então, você é que tem que entender de onde é que está vindo esse sentimento. Por exemplo, coisas que muitas vezes a gente também, né, dentro da nossa justiça interior, que nos tapeia de vingança, né? Ou seja, a vingança que é tapeada de justiça interior, a gente vem sempre, né, se vitimar perante a isso para justificar o sentimento ruim que a gente quer botar para fora. Muitas vezes você ouve pessoas, né, do tipo assim, eu não gosto daquela pessoa porque eu acho aquela pessoa arrogante. A presença dela me humilha, então eu tenho que reagir. Vocês já viram pessoas assim? Ah, o jeito que aquela pessoa fala, ela quer falar bonito só para me humilhar, só para fazer fronte a mim. Lembre-se, gente, muitas vezes aquela pessoa não está nem fazendo por querer, é o comportamento dela mesmo. Mas a atitude dessa pessoa muitas vezes provoca um gatilho dentro de você e você coloca à tona, né? Você deixa escapar o teu pitbull, né? E esse pitbull, né? Ele é sempre ignorante, não entende, não obedece ninguém, ele sai aí mordendo todo mundo, né? E dentro dessa situação, muitas vezes, né, que essa mera provocação que está dentro de você, esse estupim acontece, você começa, né, a atacar pessoas que não tem nada a ver com o assunto que você está contrariado, né? E aí você começa a se tornar uma pessoa, né, malquista, muitas vezes maldosa, né, agressiva, e a tendência de que as outras pessoas, ao identificarem isso, comecem a se afastar de você. E se você não observar que você está no caminho errado, né, você vai acabar, muitas vezes, sozinho, ou quando não, cometendo certas besteiras, por exemplo, agredindo alguém verbalmente, agredindo fisicamente, ou muitas vezes cometendo um ato estúpido com outra pessoa que não tem nada a ver com o seu sentimento. Então, dentro disso, né, eu queria passar para vocês nesse sentido, para a gente tomar muito cuidado com essa bandeira da justiça, tá? Que a gente sempre tende a levar para se autoconvencer, tá? Que você deve dar manutenção nesse sentimento ruim, tá? Então, muito cuidado nessa cilada. Ah, eu tenho que ser assim com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela é muito folgada, por exemplo, né? Ah, eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala com as outras pessoas, então comigo não vai ter. Se ele abrir a boca, então já vai levar, né? Então, será que é assim que a gente tem que se comportar? Será que realmente tem alguma coisa a ver com essa outra pessoa ou tem a ver com conosco mesmo, tá? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa pelas outras pessoas porque eu acho injusto o que aquela pessoa está fazendo. Muito cuidado. Tem gente, por exemplo, na história, né, que perdeu a vida por bobeira, né, achando que estava representando a vontade da maioria e no final das contas não estava representando a maioria, estava se representando, né? Então, é aí que também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é levantar a bandeira da justiça e achar que você está fazendo algo bom para todo mundo e no final das contas você está prejudicando todo mundo e se prejudicando em primeiro momento, né? Então, muito cuidado mais uma vez aí,
a gente transformar esse sentimento denso numa potencialidade. E assim com aquela nuvem, né? Que vai formando, né? Uma pequena nuvenzinha preta se une com outra nuvem preta, daqui a pouquinho tem um temporal, raio, furacão, etc. Né? Então nós precisamos tomar cuidado, né? Porque nós também montamos a nossa egrégora da matéria. Por exemplo, qual é o começo dessa egrégora da matéria? O que vocês acreditam que se inicia essa egrégora? Porque essas nuvens que estão, né, no plano astral, que se formam, se chama egrégora, tá? Essa egrégora, que é esse sentimento denso, ele é influenciador. As pessoas, tanto espírito quanto encarnados que estiverem ali perdidos, né, desatentos, são influenciados a essa egrégora, tá? Que é, por exemplo, você às vezes, né, não bebe, mas você é convidado para ir numa festa de aniversário, essa festa de aniversário é num barzinho, as pessoas começam ali querer beber, fumar, e daqui a pouquinho você não tinha esse hábito, já está com vontade de beber e fumar também, tá? Então essas influências, né, muitas vezes não é nem pela persuasão das pessoas, é apenas o comportamento ou as intenções que você acaba captando, né? Sintonizando essa estação e replicando esse comportamento. Então, isso é egrégora. Mas aqui na matéria, qual que é a egrégora que a gente forma? Ela se inicia na fofoca. A fofoca é uma egrégora. Sabe quando aquela vizinha chama a outra vizinha para falar mal do outro? Pois é, ela está formando uma egrégora. E se a vizinha que é chamada concorda com o raciocínio da vizinha fofoqueira, ela se torna fofoqueira também. E quando as duas começam ali mal intencionadas a começarem a persuadir outras pessoas, tá? Para ir contra determinada pessoa, né? A gente acaba formando essa egrégora na matéria e acaba muitas vezes prejudicando essas pessoas, tá? Pelo simples julgamento, tá? E simples manutenção e compartilhamento, tá? Do sentimento de maldade. Tem gente, por exemplo, que começa na fofoca e a coisa vai ficando séria. E aí, ela que começou, ela se atenta sobre isso e sai fora. Não quer tomar parte. Só que ela acha que ela não é culpada sobre o que vai acontecer lá na frente, apenas saindo fora. Mas ela é, porque ela começou essa egrégora, ela empurrou à frente, deu força para que as pessoas fizessem por ela aquela má intenção que originou dentro dela, tá? Então tome muito cuidado. Vocês já viram situações como essa, por exemplo? A pessoa começa a não falar mal, daqui a pouquinho a informação vazou, chegou no ouvido da pessoa, né, que está sendo falada, né? Essa pessoa já começa a agir, essa pessoa, ela já não quer se expor, ela se retira, mas algo pior acaba acontecendo, não só para as outras que compraram essa maldade, como também a pessoa que foi atacada pela maldade, né? E aí que começa o rolo, né, que a gente fala. Começa aí a encrenca que a gente acaba chamando para gente. E não adianta muitas vezes você voltar para casa, fazer suas orações e dizer assim: ai meu Deus, né? Não era bem isso que eu queria. Era. Então nós temos essa responsabilidade também quando a gente começa com a fofoca, de também desfazer a fofoca. Se o teu arrependimento é real, então você tem que tentar dissipar aquilo que você começou, né? Porque do mesmo jeito que você começa algo, né, a partir de uma justiça sua ou coletiva para atacar, a maneira, tá, de eliminar essa atitude, que é um karma que você está criando, né, com determinada pessoa, empresa muitas vezes, é você agir de forma contrária, é dissipar o mal que você começou. Então não basta só falar, ah, eu me arrependi, né? Ou, ai, gente, me perdoa. Não é bem assim, né? Então, precisamos muitas vezes tomar cuidado com esse nosso sentimento. Então, para que a gente não comece a replicar esse problema e esse problema tomar forma e muitas vezes prejudicar pessoas, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, né? Com fala-fala ou fala mal, muitas vezes até uma notícia ruim. É uma das coisas que eu até sempre falo com a minha mãe, né? Ela vive aí de um jornal para o outro e hoje em dia a mídia, a televisão,
ela, como tem muita concorrência e perdeu muita credibilidade, ela tende a atrair as pessoas para fixarem no canal dela, tá? Que é um canal comercial, não existe televisão que não seja comercial, tá? Todo canal de televisão, no final das contas, vive de propaganda, tá? E precisa, portanto, tá? Que o telespectador fique sintonizado na estação dela. E para isso ela vai estar sempre trazendo informações que vão fazer com que o telespectador fique fixado naquela determinada notícia. E, né, dentro de muitos psicólogos, né, muitos cientistas da área da psicologia, sabem que nós, seres humanos, somos muito curiosos quando a informação é ruim. Né? Isso marca muitas pessoas, então nós temos fixação para isso. Poxa, cara, é mentira que você está falando, eu não sou assim. A maioria das pessoas são. Por exemplo, quando você está numa estrada e tem um acidente à frente, você já vê que tem um congestionamento. Você vai ver que não tem nem policiamento, nada, mas as pessoas começam a andar mais devagar e provocam outros acidentes. Simplesmente porque quem está passando quer olhar o acidente, como se pudesse resolver alguma coisa. Ela não para para ajudar, não faz nada, mas pelo contrário, ela diminui a velocidade, atrapalha todo mundo que está atrás e acaba muitas vezes provocando mais acidente do que aquele que ele está vendo. Mas por que que faz isso? É uma reação automática da nossa consciência. A gente, dentro da nossa, é, do nosso comportamento, tá, não vigiado, a gente tende a fixar os olhares e a atenção em cima de notícias ruins, imagens ruins, tá? Então nós somos curiosos por natureza. E, infelizmente, isso não faz bem porque muda a nossa energia. Do mesmo jeito que o canal de TV quer você sintonizado, tá? As trevas também se alimentam dessa sintonia. Então, por exemplo, né, para quem acredita aí, né, em seres trevosos, né, Satanás, enfim, né, demônio, etc., né, esses seres, né, eles se alimentam, né, e escravizam, né, as suas vítimas através desse tipo de atenção. Então, quando você está no bem ali, olhando passarinho, calminho, mas alguém te provoca, tá? E você já vai buscar discutir aquele assunto que não tem nada a ver com você, às vezes traz uma informação política que já te contrariou, você já fica a pé da vida, já quer bater boca, né? Então você está mudando a sua chave, então você está mudando a sua energia. Você precisa tomar muito cuidado com o assunto que a pessoa está colocando. Se você não está nesse assunto, muitas vezes tem que falar para a pessoa: olha, eu não quero conversar sobre isso. Por quê? Porque o que você está falando me faz mal e eu não quero passar mal. Eu não quero discutir com isso, né? Às vezes acontece você ir na casa da pessoa, a pessoa está vendo aquelas notícias ruins. Poxa, né? O que que acontece, por exemplo? Se a pessoa, né, não se toca, você acaba falando: olha, poxa, não tem outra coisa para ver, está me fazendo mal, né? Ou, né, se a pessoa realmente ainda insiste em ficar naquela energia ruim, né, muitas vezes, se você, né, já está disperso, você fala: olha, então dá licença, numa outra hora eu volto aí. Por quê? Porque, infelizmente, eu estou vendo aí que você está dando atenção a essas notícias aí, isso não está me fazendo bem, eu volto outra hora e a gente se fala. Então, essa é uma maneira também de você, né, orar e vigiar, né? Que é também você não entrar na onda de sintonia, tá? Ruim. Essa onda de sintonia é o que faz você também, né? Toda vez, né, trazer à tona o teu pitbull. Então, não é legal. Então, procure sempre se esquivar, sair, não acolher, não puxar para si, tá? Informações ruins, coisas ruins, tá? Fofocas, né? Fala mal, contrariedade, rivalidade, briga, competição, porque muitas vezes você vai cair nessa pegadinha do malandro, que é a sua própria pegadinha, né? Que é exatamente esse gatilho. Daqui a pouquinho você está falando com maior autoridade, porque vem a tua razão à tona, né? O teu pitbull começa a latir, né? Querer morder as pessoas, porque ele acha que ele tem a razão absoluta. E muitas vezes esquece de ver o contexto todo e muitas vezes a sua razão aí está totalmente fora do bom senso e fora da razão e o senso comum, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, por exemplo, quem trabalha aí com justiça, né, fórum, você vai ver que o número está elevadíssimo, elevadíssimo de conflitos judiciais.
E por que que isso está acontecendo no momento de agora? Porque todo mundo, né, acha no direito, né, de chamar a justiça, esquece que você vai entregar a tua razão para um outro ser humano, né, que comete falhas, apenas está um pouco mais estudado sobre uma profissão que você às vezes não entende nada, que é o direito, mas não deixa de ser um ser humano que muitas vezes pode falhar, tá, na sua avaliação, né? Então, a melhor coisa é evitar a justiça dos homens. Então, para se evitar a justiça dos homens, precisamos recorrer menos à justiça dos homens. Então, não adianta reclamar quando você entra na justiça e perde na justiça, né? Por quê? Porque você está trazendo algo que é teu, uma situação onde você poderia lidar com outra forma, você está entregando para outro ser humano que está lá, né, com as preocupações e interesses dela, e muitas vezes ela não está equilibrada para analisar um assunto que é teu, tá? Então, por essas e outras, né, vale o ensinamento de Jesus: perdoai, perdoai, perdoai. Quando você perdoa, quando você vira a página do livro, né, que não é apenas deixar o assunto sem resolver, né, é resolver o assunto, né, desfazendo, combatendo o sentimento ruim, né, que é o agente, ou melhor, o detergente dessa sujeira densa, né? Eu acho que a palavra melhor seria essa, né? Quando a gente tem um sentimento ruim, vamos imaginar no astral, né? Esse sentimento ruim plasmou aquela nuvem negra, pegajosa, gosmenta, né? Então, como uma gordura, o que que você vai utilizar para limpar essa gordura? Muitas vezes, né? Um reagente, um detergente, um solvente, um removedor, né? E o que que é removedor? O que que é detergente dos nossos sentimentos densos, os nossos sentimentos escuros, os nossos sentimentos primitivos, trevosos? É exatamente os sentimentos contrários. Assim dizia o Jesus, né? Não pague o mal com o mal, pague sempre o mal com o bem. Vocês já ouviram isso? Pois é. Jesus então ensinava a todo mundo, né, a, em primeiro momento, perdoai e ajudar. Quando você faz a caridade, por isso aqui nesse trecho fala dessa máxima, né? Fora da caridade não há salvação, né? Então, quando você perdoa, você tira o seu julgamento sobre a atitude daquela pessoa. E quando você ajuda, muitas vezes, ou, né, tem um ato contrário à agressão que você está recebendo, então você está, ó, dissipando essa energia maligna, né? Você não está sintonizando, pelo contrário, você sai no primeiro momento dessa sintonia. Ao sair da sintonia, você desperta, enxerga que você está caindo numa arapuca. Ao fazer isso, você não não conserva, né, aquela energia de revide, de justiça, né? E aí você perdoa. Ao perdoar, esse sentimento denso, né, de reação negativa, ele tende a dissipar dentro de você. Então, quando você promove o perdão de coração, você perde aquela potência, tá, da vingança. E quando você perde a potência da vingança, você já está sereninho. O que aquela pessoa fez ou tentou fazer não te importa mais. Você enxerga que aquela pessoa está na ignorância. Você enxerga que aquela pessoa está fazendo mais mal para si mesmo do que para os outros. Você tenta, tá, muitas vezes, promover a caridade. O que que é promover a caridade, muitas vezes? Não é, às vezes, o momento de você fazer com aquela pessoa, mas sim cortar o mal que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, aquela pessoa que está na fofoca, né? Então você não consegue conscientizar ela para que ela pare de fazer a fofoca e falar mal dos outros, mas você consegue, por exemplo, despertar as pessoas que ela está persuadindo muitas vezes, né? Então você está ceifando, você está cortando aquela egrégora que ela está formando. E se essas outras pessoas começarem a despertar, né, não entrarem no jogo da maldade,
né, aquela pessoa que tem aquele sentimento que é dela, que está desequilibrada, ela não consegue, né, muitas vezes, passar desapercebida. E, né, tende ela própria a ser despertada. Como é que essa pessoa ela vai ser despertada? Apenas o comportamento do ridículo. Vocês já viram situações, às vezes, numa festa, ou mesmo no trabalho, que aquela pessoa tentou falar mal, as pessoas não caíram e no final das contas, todo mundo olhou para aquela pessoa e falou assim, não, aquela pessoa não é do bem, aquela pessoa é maldosa, aquela pessoa nós temos que tomar cuidado. As pessoas se afastam daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que estava com aquela maldade desequilibrada, ela se sente constrangida. E automaticamente, ou ela se reconcilia com todo mundo, se arrepende do que fez, né? Que é mais difícil, por incrível que pareça, é a coisa mais fácil de se fazer. Mas para o ser humano que está na bestialidade, é a coisa mais difícil. Por outro lado, o que é mais comum, aquela pessoa muitas vezes, ela tende a virar as costas a todo mundo que não entrou na egrégora dela, não entrou no fala mal dela, ela não reagiu da mesma forma. Então, isso acontece, tá? E muitas vezes você dissipa o mal. Por exemplo, numa empresa, começa muitas vezes uma pessoa, um funcionário falar mal do chefe ou falar mal do patrão, né? Daqui a pouquinho ela consegue um coletivo de pessoas atacarem o chefe e o patrão, né? E se vocês observarem, não é nenhuma questão de interesse financeiro, muitas vezes é um ego ferido. Esse ego ferido, que é essa parte mais primitiva que a gente tem, ela anula os sentimentos bons e impede que essa pessoa consiga enxergar e ter atitudes contrárias a esse sentimento ruim e primitivo. Então, é isso que acontece com as pessoas quando elas não observam as suas atitudes e tendem a sempre replicar essa maldade. Essa réplica, né, podemos falar hoje no mundo das redes sociais, é compartilhar, tá? Por isso, né, todo mundo aí tem o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram. Muito cuidado, gente. Quando você recebe uma notícia, uma piada sem graça, uma piada maldosa, né, que tende, né, a mexer com o sentimento de outras pessoas, então, gente, procure não compartilhar. Seja também vigilante, né? Isso também é um ato de caridade. Quando você recebe algo preconceituoso, né, julgador, né, discrimin, discriminação, né, de qualquer tipo, não vou nem falar que é racial, né, discriminação financeira, de cor de pele, discriminação de estado, né, situação, poder, né, o poder, por exemplo, para a nossa sociedade é o status e o dinheiro, né, então as pessoas tendem a discriminar as pessoas mais simples, né, então existem várias situações assim. Então, quando a gente sai fora, né, disso, a gente já olha aquilo, né? Às vezes a gente não consegue falar para a pessoa, olha, não me manda mais esse tipo de notícia, né? Às vezes você não quer se desgastar com a pessoa, você apenas fala, ah, essa pessoa não observou, né, a maldade que ela está replicando. Então, não mandar para frente já é um ato de caridade. Se você puder falar, ô colega, você viu o que você me mandou aqui? Poxa, não faz isso, não replica isso aí não, que isso não é legal. Muitas vezes amanhã você pode, né, ficar ridicularizada, ou muitas vezes você pode estar até numa situação constrangida quando você estiver fora desse sentimento. Quando esse sentimento potencializado se dissipar, você acaba se envergonhando das atitudes que você teve, tá? E quando você se envergonha, é porque realmente você conseguiu despertar do animal. Você deixa de ser aquele pitbull raivoso, né? Ignorante, que não enxerga dono nada na frente, sai mordendo todo mundo, para um ser mais, que eu posso dizer assim, não é sensato, mas um ser mais. é, Nossa, tá fugindo a palavra. Não é delicado que eu ia falar, né? Enfim, acho que vocês já entenderam o que eu quero passar, né? Um ser mais sutil, né? Um ser mais bondoso, podemos dizer assim, né?
Então, quando você é um ser mais assim, então você já é um grande observador desses atos e tende, né, a já enxergar que muitas vezes ali, né, escondidinho em palavras, em figuras, né, você está aí replicando um mal no outro, né? Então, o nosso comportamento evoluído nada mais é do que o controle sobre os sentimentos que não nos fazem felizes e não fazem as outras pessoas felizes. Então, quando todos nós, por uma questão de inteligência moral, tá, decidirmos somente para as atitudes do bem, nós estaremos nos considerando seres a transcender. Por exemplo, como tema que se é falado muito aí nos encontros, nas lives, que é essa questão da transição planetária. Não adianta a gente achar que a Terra vai ir para um mundo, né, de regeneração que nós vamos juntos. Não, se você ainda carrega todos os sentimentos, você pode ter certeza que você vai ficar para trás. Você não vai para a nova Terra, não, porque lá os habitantes serão mais mansos, mais bondosos de coração e já tem esse sentimento ruim, denso, essa maldade já mais erradicada, mais sob controle e fora dos seus espíritos. Então, se você ainda tem dificuldade de conservar, né, de administrar isso, então é importante a gente observar, né, você olhar para dentro de você e você começar a ser mais atenta, né, nas suas reações e atitudes para não cair nesse ciclo, tá, repetitivo, porque no final das contas, né, a vingança nada mais é do que um ciclo repetitivo, tá? É uma roda de samsara. E se a gente parar para ver o que é a reencarnação no planeta, nada mais é do que ciclo repetitivo para se desfazer atitudes erradas que nós fizemos. E tem gente, por exemplo, que já morreu, né? Tá aí tentando se vingar no astral de pessoas vivas, que nós chamamos eles de obsessores, né? Por que que essa pessoa está obcecada com você? Porque algo você deve ter feito que contrariou esta pessoa, né? Prejudicou essa pessoa, e essa pessoa, ela, em nome da justiça e da razão dela, ela quer vingança, tá? Então, mais uma vez, cuidado com a sua razão, cuidado com a sua justiça, para não cair nessa vala das trevas, que é a vala da maldade, tá bom? Bom, gente, eu já falei pra caramba, agora é 9h09, e eu vou dar a palavra a vocês aí para que vocês queiram falar sobre o tema de hoje. Se vocês querem acrescentar, querem me corrigir, fiquem à vontade, tá bom? Então, a palavra agora é de vocês. Espero que tenham gostado até aqui. Olá! Ninguém vai falar nada ou escrever nada? Esse tipo de pitbull, né? Acontece muito em todas as empresas que a gente trabalha, né? E às vezes você não faz nada, mas o camarada lá não vai com a tua cara, você tem um jeito de ser, e para ele você já é arrogante, mas é o teu jeito, isso acontece muito. Como é que a gente se liberta dessa energia, que ele cria uma energia ruim, né? Para você não ficar sobrecarregada, como é que você se liberta disso? Como é que se Primeiro, limpa? primeiro é não sintonizar, né? Porque o canal, ele só pega as imagens com qualidade, som e áudio quando você está bem sintonizado, não é? Então, quando aquela pessoa está numa frequência de maldade, é só você não sintonizar a maldade daquela pessoa, porque senão você recebe ela na sua íntegra, né? Então, se a pessoa deseja mal você e você tiver ali mentalmente, né, preocupado, pô, o que que aquela pessoa está falando de mim agora? O que que será que ela está falando com o outro? Você vê aquela pessoa saindo de uma vez e indo conversar com a outra, ah, já está falando de mim. Tá vendo? Quando você está sintonizado com aquela pessoa, você começa a captar, né? E você consegue também potencializar muitas vezes isso, né? Às vezes ela nem está fazendo isso, mas é você que, né, captou aquele fiozinho desencapado e você está aumentando também, né? Então, de uma forma ou outra, a sintonia não necessariamente é com a pessoa, e sim com a maldade, né, que foi iniciada através desse fio desencapado que a gente fala, né?
Basta você ouvir falar, né? E sempre tem aquele lá, ai, amiga, eu vou falar para você o que o outro falou de você, né? E aí a gente tem que ter um pé atrás, né? Para saber se isso realmente é uma boa amizade, né? Porque sempre a gente fala que tem um tal do telefone sem fio, né? Às vezes a pessoa nem falou com essa intenção, mas a outra que ouviu e vai falar para você, né? Ela fez uma interpretação dela, né? A maldade não estava com aquela pessoa, mas estava com aquela que diz que é sua amiga e muitas vezes está trazendo uma informação que não condiz com a realidade. Enfim, de um jeito original ou dos seus interlocutores, você sentiu que tem uma maldadezinha ali no meio do caminho, então não sintoniza. Essa é a melhor forma de você já se proteger, viu, Silvana? Tá bom, obrigada. Vale a dica, e não é só no trabalho, não, tá? Antigamente, o WhatsApp era no portão da casa, né? As vizinhas ali ficavam fofocando, né? Mas tudo isso na matéria tem prevenção na lei dos homens, tá? Que é, é o tal do assédio moral, tá? Ou dano moral, tá? São matérias que já são previstas não só na lei trabalhista, como também no Código Civil, né? Tanto a trabalhista como o civil são indenizatórias e também na criminal, tá? Então, tem muitas cidades que já colocaram em lei municipal, tá? Tem lei estadual e também tem lei federal abordando essas questões de dano moral e dano, como chama? E assédio moral, tá? Então, isso já está na lei dos homens, né? Mas, independentemente disso, a ideia é que não é passar nada sobre direito dos homens, e sim sobre as leis divinas, né? As leis maiores, né? Melhor é você não entrar, né? Dentro desse caminho. Sueli ficou quietinha, não quer falar nada. José, Dona Odete. Não, estou só ouvindo, para mim foi muito oportuno, eu agradeço, tá bom? Eu que agradeço, E Sueli. tá, eu só vou comunicar para você que a partir do dia 19 de março eu vou fazer um curso no CA, que vai ser às quarta-feiras e vai até maio, tá? Então, vou me ausentar nesse período, mas eu vou retornar, porque eu gostei bastante, tá bom? Um ótimo curso para você, Sueli. Estando sempre Tá, até, nesse caminho é super bom. nessas semanas eu ainda fico, mas depois eu vou para esse curso e aí eu volto com você novamente, tá bom? Que bom, que legal. Muito Muito obrigado. obrigada, viu? De qualquer maneira, eu não sei se você está inscrita lá no Facebook, né? Se não, entra lá, tá? Grupo Rir, né? E lá você já pode acompanhar até essas lives que são gravadas, Ah, isso não mesmo, participa, sem estar ao né? vivo. Ah, é E verdade. que Que todos os ótimo. encontros no dia seguinte eu coloco lá, né? Para quem quiser ver o que rolou nos Ah, outros tá bom. Ok, encontros. vou fazer Bom, isso mesmo. mas no Bom, seu boa tempo, lembrança. do jeito que você, né, quiser e na hora que você quiser. Tudo é Ah, tá bom. maravilhoso quando a gente Obrigada. está nesse momento, né, no nosso momento, né? É. Ah, então tá bom. Muito Tá bom? obrigada, viu? Tá. Obrigado eu Eu estou então. fazendo curso, né? Estou no segundo ano lá dos estudos e estou continuando, então vai ter esse curso, é sobre família, né? Hum, Várias. Então vai ser esse período até maio, tá bom? fique tranquila. De qualquer Obrigada, maneira, eu viu? agradeço a sua presença de hoje, agradeço a presença da Silvana, Dona Odete, José. Vamos encerrar então os trabalhos de hoje e desejo aí um ótimo, né, término de semana. A nossa semana já começou na metade, né? Mas que vocês tenham aí também um excelente final de semana, tá ok? Todos fiquem em paz, um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, gente. Até, obrigada. Boa noite.